Seja muito bem-vindo ao nosso podcast imobiliário. Eu sou o Will Ketzler, corretor de imóveis. Eu sou o Rafael Lau, gestor comercial. Estamos aqui com uma convidada muito especial que vive o dia a dia do mercado imobiliário, está sempre nas operações e principalmente sabe dos bastidores. E o jeito certo para começar, a gente tem que ter a ideia de uma conversa aberta, uma ideia mais transparente, para a gente trazer o que não aparece na hora da venda. Ela é sócia e CCO da Cizone. Atua, tem que botar óculos. Atua na estratégia de comunicação e posicionamento de produtos imobiliários, forte atuação no relacionamento com investidores, experiência no desenvolvimento de parcerias com incorporadoras, participa da estruturação de novos projetos e ativos voltados para a renda, conecta o mercado imobiliário com o modelo short stay. Seja muito bem-vinda, Mônica Medeiros. Maravilha, muito obrigada por me receberem, gente, Willow. É um prazer. Obrigado pela apresentação, adorei esse resumo aí falando sobre a minha experiência prévia e um prazer estar com vocês. Que O bacana. prazer é nosso. Isso aí. Mônica, bom, a nossa ideia aqui é ter esse bate-papo mais espontâneo, ter conversas ali, e a gente queria começar falando um pouco dos bastidores do mercado, né? Que é realmente Uhum. o ponto aqui específico que o pessoal gosta de escutar. É, vamos começar com uma pergunta já um pouco mais impactante, assim. Hoje, muita gente compra imóvel achando que vai dar X e entrega Y. Por quê? Porque tem muito cliente que não analisa os dados prévios, né? Então, tem a incorporadora que está ali vendendo produto, ou o corretor que está vendendo produto e não tem os dados que vão embasar aquela análise de faturamento estimada. Hum. Hoje, o próprio investidor, ele pode pesquisar pelo Google Trends, ver se é um lugar que está sendo buscado, aquela cidade, né? Pode buscar pelo próprio Airbnb, pelo Airbnb, ver se está tendo uma taxa de ocupação alta naquela região. Quando a gente está falando de um valor muito arrojado, né, muito alto de retorno financeiro, normalmente é um empreendimento que vai fazer locação de short stay, Hum. porque é a que dá o maior retorno financeiro. A locação tradicional dá cerca de 0,5, uma média de 0,5 mês, e o short stay vai dar um short stay de um apartamento bem localizado, compacto, né, porque o valor de venda vai ser mais baixo, vai dar na faixa de 1% até 1,5, 2% ao mês. Só que quando o cliente, recebe aquele valor tão alto, né, escuta: "Ah, esse empreendimento vai dar 20% líquido ano", opa, tem que ter 2 pés para trás. Uhum. Vai dar 20% líquido ano com base em quê? A Sizone é uma PropTech, então tudo que a gente faz é com base em dados. Quando a gente traz os nossos diagnósticos de faturamento, a análise de faturamento prévia é com base naquele quadrante, né, naquela quadra específica, quais são os listings no Airbnb naquela região e quanto que estão trazendo de retorno. Então a gente vai considerar sempre, a gente analisa o produto de trás para frente. Então a gente recebe um terreno. Uhum. Desse terreno a gente vai ver se realmente essa região tem uma busca por locação de temporada, qual está sendo a média das diárias, como que está a taxa de ocupação. Com base nisso a gente vê a previsão de faturamento e estrutura aquele projeto. Então, qual é a minha dica para aquele investidor que está vendo aquele faturamento muito alto? Perguntar da onde que está saindo essa previsão de faturamento? Quais são os listings de mercado? Com base em que está vindo essa taxa de ocupação? Se o vendedor, o corretor, incorporador, o administrador de obra dentro dessa SPE não souber explicar, aí é vender gato por lebre. Então, Uhum. prestar muita atenção nisso antes da compra. Não vai ter embasamento, né? Isso, precisa ter embasamento e a pessoa precisa conseguir analisar os dados para decidir pelo seu investimento. Uhum. E eu já vi locais ali que dá um retorno até maior do que esse, né? Qual que é o melhor local, assim, em termos de retorno, aqui em Florianópolis? Aqui em Florianópolis, o bairro que mais aluga com Airbnb em Florianópolis é Jurerê. Depois de Jurerê vem seguido Campeche, depois de Campeche vem Canasvieiras, depois, se eu não me engano, é o centro, tá? Eu não lembro de todos de cabeça. Uhum. Mas hoje o bairro que mais fatura com Airbnb em Florianópolis é Jurerê. Então, onde tem o maior ROI. É onde tem o maior ROI. Mas aí depende também. O maior ROI em Jurerê são apartamentos muito bem localizados, apartamentos com uma estrutura mais nova. Então, se for considerar Jurerê a 900 metros da praia, não vai ter um ROI tão alto. Uhum. Apartamentos muito grandes, que são muito caros, também não vai dar um ROI tão bom. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. É mais fácil ter 10% de retorno no ano em um apartamento de R$ 1.500.000 ou em um apartamento de R$ 350.000?
com certeza, um menor, Por né? óbvio, 350 mil reais. E o que que vai ser o game changer, né? A mudança pro hóspede. O hóspede quer estar bem localizado, especialmente o hóspede de short stay, porque ele vai ficar uma média de 3 a 7 dias. Além disso, 75% das buscas em Airbnb são de pessoas solteiras, Uhum. casais ou famílias até 3 pessoas. O que que essa pessoa que vai ficar em Airbnb quer? Quer uma localização boa e um imóvel confortável e agradável. Ele não vai querer ficar num lugar longe, né? E um imóvel velho. Então, o cliente investidor também tem que pensar nisso. Primeiro, analisar os dados e ver que tipo de pessoa está indo para essa região. É Uhum. família, ou são famílias pequenas, ou casais. E com base nisso, conseguir estruturar a sua estratégia de investimento. Então vocês fazem toda essa análise antes mesmo de desenvolver um projeto ou lançar um projeto. Exatamente, aí que eu E digo que a quanto gente faz tempo análise de demora trás para para fazer essa frente. análise de trás para frente? Quanto você disse com relação aos dados, né? Aham. Qual que é o período anterior que vocês captam esses dados para poder fazer então esse estudo? E também depende, É. vai depender do terreno, vai depender do tipo de negociação, porque a gente estrutura os nossos empreendimentos em sociedade de propósito específico, a famosa SPE, preço de custo. Então, primeiro eu vou ver aquele terreno. Uhum. Aí a gente vai dar um sinal nesse terreno que é o risco do negócio para a Cisone. Aí eu vou pagar esse sinal, depois de pagar esse sinal, a gente faz todos os estudos no terreno. Topografia, sondagem ambiental, para saber se dá de construir e faz o diagnóstico de faturamento desse terreno para ver se faz sentido fazer um imóvel compacto nessa localização e se vai ter uma boa taxa de ocupação e de áreas altas, porque se der um ROI abaixo de 12%, a gente nem analisa. Uhum. Tá, para fazer sentido. Sim. Então depende, se a negociação daquele terreno tá muito agarrada, se vai demorar tempo, se os estudos ambientais, se der algum probleminha, tudo isso com base nisso que vai depender o início da nossa venda. Uhum. Então, em primeiro lugar, a gente acha o terreno, depois a gente faz os estudos. O diagnóstico de faturamento. Depois a gente paga o Arras, depois faz os estudos de viabilidade. Aí só depois de tudo isso é que a gente termina essa estruturação do projeto imobiliário. Uhum. E com a estruturação do projeto imobiliário que eu chamo os cotistas para fazerem parte dessa SPE. Todo esse processo pode demorar 60 dias ou Uhum. pode demorar 6 meses. Sim. Então depende. E também isso impacta com relação à negociação do terreno, correto? Impacta Aham. em relação à negociação do terreno. Se não tiver viabilidade construtiva, a gente desiste do terreno e é o risco do negócio aí com o pagamento do sinal. É importante ressaltar que vocês participam de toda a cadeia, de todo o processo, né? Desde lá do início, desde o lançamento e depois a gestão. Isso. Qual que é o ponto principal da Cisone? É tudo ou ela tem um foco a mais na gestão? Agora ela também virou construtora, correto? Acho que isso foi muito bacana, para você não ter que terceirizar isso, ter que ficar cuidando, né, desses terceirizados, vocês assumem tudo. Conta um pouquinho como. A gente, por enquanto, né, agora no início a gente assumiu a construção aqui em Florianópolis, especialmente, porque os sócios estão aqui, mas a gente quer ampliar para todas as cidades que a gente tem estruturação de empreendimentos. Mas hoje a gente faz essa gestão em Florianópolis e vamos ampliar ainda esse ano para Santa Catarina como um todo. A gente é um ecossistema. Pense, Will, que investir em imóvel consome tempo, mas não precisa ser o teu, né? Pode ser o nosso. Uhum. Então, a gente viu que o cliente investidor, ele queria um facilitador com a gestão de locação. A Cisone, ela iniciou como uma dor do CEO, que é o Fernando Pereira. O Fernando começou a investir em imóveis, os primeiros imóveis deles foram no Rio Campanário. O Rio Campanário era o pool de locação. Sim. Se tu tivesse no pool de locação, tu não podia usar, ele queria usar. E por causa disso, ele começou a fazer a gestão. Quando ele começou a fazer a gestão, mas ele morava na África, começou a ver os problemas da gestão, ele pensou: opa, preciso de alguém ou alguma empresa para fazer isso para mim. E ele fazendo a gestão por conta própria, ele começou a trabalhar com IA, fez ali um robozinho que fazia precificação inteligente, gestão de Isso é muito calendário. bacana. E Uhum. é muito inteligente. Aí, depois disso, ele pensou: tá, consegui um retorno financeiro muito maior. Eu já sei como funciona o negócio, agora eu vou chegar numa empresa que já deve ter alguém fazendo isso. Pesquisou, não tinha ninguém fazendo isso.
Aí ele pensou, preciso abrir essa empresa, mas ele estava fora do Brasil, e aí que ele chamou o cofundador e que começou a estrutura da Cisone. Uhum. E quando ele começou a fazer gestão e ele ofereceu para outros polistas dentro do campanário, muitas pessoas ficaram interessadas. E aí, dentro de um lapso temporal de 3 meses, a gente já tinha 40 clientes. E esses clientes começaram a ter um retorno financeiro muito alto e começaram a perguntar para a gente: e aí, o que que eu compro? Eu tô tendo um retorno tão bom aqui, eu compro outro campanário, eu compro um Uhum. outro apartamento, porque aqui o custo fixo é muito alto. Eu vi um apartamento de 2 quartos a 1 quilômetro da praia, o que que vocês acham? E a gente já tinha todos esses dados, porque a gente já trabalhava com o Scrapper, que puxava todos os dados do Airbnb, sabendo que regiões do Brasil faturavam melhor. E a gente dizia, compra o menor, mais bem localizado em região com demanda. E a gente instruía o nosso cliente. E o Uhum. cliente dizia, mas não tem. Foi por isso que a gente começou a construir. Ai, que bacana. Então, o core business da empresa, né, o business que fez a gente iniciar, foi a gestão de locação. Mas por uma dor do cliente investidor qualificado que quer ter um bom retorno, a gente começou a construir. E dentro dessa gestão, a gente precisava do quê? De dar a possibilidade do cliente ter o controle do seu ativo, do seu apartamento, que a gente considera o imóvel um ativo imobiliário que pode ter um retorno tão, tão agressivo quanto a bolsa, quanto o papel, quanto alguma ação específica. Com a Então, não, segurança do imóvel. com a Uhum. segurança do tijolo, exatamente. Não é pensar em imóvel só como patrimônio. Aí o nosso cliente queria saber quem que estava no apartamento dele, como que estava o extrato, queria bloquear o imóvel para uso próprio, aí a gente construiu a nossa plataforma, a Wallet, e ali tem tudo. O cliente consegue tirar extrato, consegue ver o nome da pessoa que está no apartamento, por Legal. que plataforma ela Uhum. alugou, bloquear o imóvel para uso próprio, como eu disse, isso enche os olhos do cliente investidor. Então, no fim, hoje, a gente é um ecossistema que visa tirar a dor de cabeça do investimento imobiliário do investidor, né? E pensa numa XP dos imóveis. Não ficou Uhum. muito mais fácil investir? Sim. Então, hoje, com a Cisone, é muito mais fácil investir no mercado imobiliário com a mesma facilidade que você tem de investir em ações, por exemplo. Até o investidor de primeira viagem, por exemplo, né? Às vezes ele não tem tanta segurança para entrar no mercado imobiliário, ele quer entrar com menos risco ou então o menos aporte possível. Aham. E legal que vocês permitem realmente isso. E eu acredito que realmente quando deu o boom da questão dos estúdios foi também quando vocês estavam começando a desenvolver mais esse tipo de projeto, né? Qual foi o primeiro empreendimento que vocês lançaram como Cisone? O primeiro empreendimento foi o Jurerê Spot, ele tá Uhum. rodando faz 3 anos e a gente iniciou a estruturação dele em 2019. 2019. Eu Uhum. uso ele como case sempre com os meus investidores. Tá dando um retorno financeiro Muito bom. excelente ali, tá dando de 16 a 17% líquido ano para o investidor. Uhum. E os investidores compraram já com decoração, com um preço médio de 330 mil reais e já teve revenda a 800, 780, 810 mil reais. Então é uma valorização aí de 150%. É muito bom depois de o cliente já ter um retorno financeiro com a locação. Uhum. Então a TIR dessa negociação, né, desse investimento é muito boa. Aproveitando, esse assunto do short stay, como que você vê o futuro em termos de Brasil, em termos de Florianópolis especificamente, né, do short stay? Porque os imóveis são focados para isso. Você pode fazer uma locação de eu estou trazendo essas perguntas que é o que aponta, né, o que o investidor traz para mim. Como que você vê esse mercado daqui a 5 anos, especificamente de short stay? Porque também tem acontecido um pouco em outros países, né, tipo alguns embargos, algumas dificuldades que eles tentam colocar, a gente não está isento disso, livre disso, embora eu sei que dentro da Cisone tem várias proteções ali para que isso não aconteça, mas explica pra gente, por favor. Aí Will, você está trazendo os exemplos que está acontecendo de banir o Airbnb em Barcelona, ali em Lisboa também teve, então Portugal. Uhum. Por que está acontecendo isso? Pelo déficit habitacional. Então, as pessoas não estavam mais conseguindo viver nos lugares porque estavam vendendo os apartamentos estavam sendo vendidos para fazer Airbnb. E esses países europeus, eles não estão mais tão preocupados com a demanda turística. Hum. O Brasil é um país que preza muito por essa demanda turística. Então, hoje, eu não vejo uma possibilidade de um banimento de locação de short stay no mercado brasileiro, porque a gente não está no mesmo patamar que Barcelona ou Lisboa, por exemplo. Uhum. Na demanda turística. A gente quer que o turista venha, a gente não está tentando criar impeditivos, né? Ou tentando fazer com que ele obrigatoriamente fique numa rede hoteleira.
Então, quanto a isso, eu não vejo muito a possibilidade de embargo. Mas quanto ao empreendimento ter que ser feito para short stay, isso eu vejo sim. Porque, inclusive, já tem, né, decisões judiciais, já tem jurisprudência consolidada dos tribunais de que, para que seja possível fazer locação de Airbnb num empreendimento, né, num prédio, não pode estar proibido na convenção de condomínio. Mas qual é a minha opinião hoje, fundamentado com o que a gente tem de experiência no mercado? Não basta só não ser impedido na convenção de condomínio. Hoje, as nossas convenções de condomínio dos empreendimentos que a gente estrutura, a gente coloca que o empreendimento foi feito para fim de locação de short stay. Então, é um empreendimento para isso, para Inclusive na retorno prefeitura também, a financeiro. classificação, né, Inclusive, não, a gente nem todos são a parte hotel, Tá. tá? Alguns, quando é obrigatório pelo plano diretor, a gente a gente aprova como a parte hotel, mas não necessariamente. Muitos a gente aprova como residencial, mas na convenção de condomínio consta que esse empreendimento é um empreendimento para locação de short stay, para que depois não venha alguém que Uhum. tem por finalidade morar Uhum. naquele apartamento querer impedir a Sim. locação de short stay. Então, para quem tá nos assistindo, né, que quer um apartamento compacto voltado para renda ou quer um apartamento um pouco maior voltado para renda, presta atenção na convenção de condomínio, lê a convenção de condomínio previamente. Se na convenção diz que não pode alugar por short stay, você não vai poder alugar em Airbnb. E se na convenção de condomínio não consta nada, hoje, pelos tribunais brasileiros, é possível fazer a locação por Airbnb, mas se os condôminos depois decidirem, conseguirem aprovação de 2/3, eles vão conseguir banir a Uhum. locação de short stay. Então, tem que prestar atenção se aquele empreendimento tem essa finalidade antes da compra, para não ser surpreendido depois. E a questão da convenção de condomínio que você traz, na verdade, ela é feita, ela é elaborada depois da obra, correto? Não, Não? não necessariamente. Pode fazer a convenção de condomínio previamente à obra, uma minuta de convenção de condomínio. Uhum. E aí, no caso, faz durante a obra, mas quem delibera, ou então quem realmente define Depois as ela vai regras. precisar ser aprovada, né? Ah, tá. Daí se pelos sócios cotistas, no caso. Ah, Exatamente, perfeito. exatamente. Legal. Então, no caso, quando vocês já trazem o projeto também, vocês já deixam muito claro para o investidor que está entrando que não é um projeto específico apenas para moradia, mas sim que ele tem ele é Não, voltado para a gente investimento, fala né? que não é um empreendimento para moradia, ele é um Aham. empreendimento voltado para investimento, mas se Sim. você quiser morar, você pode morar, porque o apartamento é teu e você usa como quiser. Inclusive, o cliente não é obrigado a fazer gestão de locação com a Cisone. Uhum. É Essa é uma uma dúvida que aparece opção. bastante, É tá? uma opção dele, tá? Sim. O cliente não precisa fazer gestão com a Cisone, o cliente pode revender no decurso da obra, ele pode fazer a cessão daquela cota. Uhum. Então, muita gente acha que tá amarrado, né? É. Eu comprei um spot da Cisone, vou ser obrigado a alocar com Sim. ela. Vai ser muito mais fácil para ti fazer gestão de locação com a gente, porque é uma dor de cabeça Uhum. fazer gestão de locação de short Não stay, faz de sentido ele fazer Airbnb. sozinho, né? Mas se o É. cliente quiser fazer, ele faz. Se ele quiser que a esposa faça, ou que o filho faça, ou ele mesmo quer fazer, ou ela, se ela for a investidora, quiser que o marido faça a gestão de locação, é possível, Uhum. né? Mas a maior parte dos nossos clientes, 85% dos clientes que adquirem spot, colocam para gestão com a gente. E a gente quer aumentar esses números. É que tem muita gente que flipa, né? Recebe o apartamento e Sim. coloca para revenda, e tem gente que ainda testa fazer a locação por conta própria. E não só esse viés do que o próprio Will levantou. Lá no exterior, realmente, o pessoal tá restringindo o Airbnb porque querem, enfim, focar para os europeus morarem mesmo Aham. nos imóveis, né? É pelo déficit O habitacional. Isso não déficit acontece habitacional. no Brasil Aí a hoje. gente tem a questão da convenção do condomínio, claro que tem que ser elaborado e definido as regras muito antes. E também tem a questão de, não sei se você tem acompanhado, mas, por exemplo, São Paulo tem alguns projetos em áreas específicas que não se pode construir empreendimento voltado para Airbnb. Uhum, E aí já não é no caso nem na convenção do condomínio, é mesmo na questão do projeto, né? Na uhum, questão da aprovação na prefeitura de como ele é designado, né? uhum. E isso tem acontecido muito em outros estados, além de São Paulo? Como vocês têm vivenciado com relação a isso? Esse boom aí das HIS, das unidades de interesse social, Isso. vendidas Uhum. como possibilidade de gestão de Airbnb, aconteceu em São Paulo. Uhum. Aí deu basicamente uma CPI sobre isso e teve Uhum. um impedimento legal, não pode mais fazer locação de short stay em unidades HIS. Isso é meio Faz todo óbvio, né? sentido, né? São É. unidades de interesse social que Sim. são subsidiadas pelo governo para ter um valor tão baixo, então é óbvio que uma pessoa não pode comprar isso para ganhar dinheiro em cima. Uhum. A ideia é conseguir permitir com que o maior número de famílias tenham a sua
casa própria. Sim. Então tu vai financiar pelo Minha Casa Minha Vida, no nome de uma outra pessoa, ou no nome de algum familiar para botar para alugar e para gerar lucro. Isso não faz o menor sentido. Então, não se pode alugar HIS, isso é óbvio, e já está proibido ali em São Paulo. O famoso gato por lebre, né? Bom demais para ser verdade. Normalmente, quando é tão bom demais para ser verdade, não tem nenhum dado que comprove a possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo, a pessoa já não compraria. Porque fazendo a pesquisa, verificando, lendo sobre, o cliente já saberia, pô, é uma habitação de interesse social. Uhum. É interesse social para que as pessoas consigam. Na própria legislação já falava sobre isso, gente. Então, vai a pessoa dizer: ai, mas me disseram que podia. Aí tem que se bem informar um bizarro pouco isso. mais. Exato. E às vezes até o próprio corretor acreditava, né, que podia, porque a construtora falou que podia. Então, realmente, aqui em Santa Catarina não acontece, mas esse caso que aconteceu em São Paulo aí foi um escândalo dentro do mercado imobiliário Sim, sim. da capital paulista. Foi uma surpresa nesse sentido, porque foi algo muito novo, né, o pessoal dessa questão. Tanto que algumas incorporadoras de lá, enfim, realmente discutiram esse ponto e pararam de lançar onde tinha específico desse tipo de Uhum, produto, né. uhum. Aí teve, claro, aumento de ticket também com relação ao produto, mas eu também vejo que o HIS ele é voltado realmente para habitação, no caso, no sentido social, Uhum, e também o próprio padrão do produto, né. O padrão do produto de vocês realmente é visivelmente que é para investidor. uhum, Ele, no caso, não só a questão da área de lazer por ser mais enxuta, mas também que atenda, ele também favorece com relação aos posicionamentos, a metragem do apartamento, até porque, como a gente está falando de Airbnb, short stay, né, o período curto que a pessoa vai ficar, ela não vai querer morar num apartamento de 16 metros quadrados por, uhum, né, sei lá, um mês, por exemplo, né. uhum. Então, acho que realmente isso também é um grande diferencial, né, que a gente pode dizer porque que o HIS funciona e aqui funciona diferente, né. É isso aí. E, Mônica, o que que faz uma unidade, um imóvel, né, performar bem no modelo short stay? Quais são as características? Uhum. A, a principal característica é localização. Então, tem que estar numa boa localização. E daí, quando eu digo boa localização, eu não tô falando só da cidade, tá? Eu Uhum. tô falando mais de dentro, né? Da cidade, do bairro, da quadra. Tá? Quanto mais, por exemplo, a gente sabe que a orla é finita. Quanto mais perto do mar estiver um imóvel, maior e melhor vai ser a performance dele, especialmente em regiões turísticas. Então, localização, oferta e demanda, áreas comuns. Então, a área comum de um imóvel que foi estruturado para retorno financeiro tem que ser enxuta. Uhum. Porque se a gente for colocar muita área comum, o que vai acontecer? Vai aumentar o valor do Condomínio. condomínio. Uhum. Estando muito alto o valor do condomínio, o que vai acontecer com o ROI do cliente? Diminui. Vai diminuir. Então, as áreas comuns, elas têm que ser pensadas na experiência do hóspede. O que aumenta muito a ocupação, especialmente em regiões litorâneas? Piscina com borda infinita. Porque garante a foto daquele hóspede. Uhum. Então, um imóvel bem decorado, instagramável, também é uma ótima dica para o investidor qualificado não colocar aqueles móveis velhos que estavam na antiga casa de praia. Isso não vai fazer o teu imóvel alugar, amigo. A pessoa não vai sair da casa dela para ficar num apartamento com um sofá quebrado com uma mesa lascada. Então, pensar na decoração da localização, valor, né? Áreas comuns, oferta e demanda, a busca naquela região e um imóvel instagramável. Essas são as dicas aí para quem quer ter um bom retorno com locação de short stay com Airbnb. Essa proximidade da praia, por exemplo, um imóvel que está pé na areia, na rua de trás e na segunda rua. Qual que é a diferença entre os três, assim, em termos de ROI? Faturamento, O, assim, é muito gritante a diferença o de um pé para na outro? areia, o pé na areia dá numa média 50% a mais Do que o segundo, do que a rua do de que o trás? segundo e o Nossa, terceiro. muita Nossa, diferença. muita coisa, Uhum. hein? Mas também o valor do terreno é. O valor do terreno é Sim. mais alto, Estratosférico. o valor do terreno é um pouco mais alto, mas a valorização depois também vai ser, como eu falei, Uhum. a orla é finita. Uhum. Então, Exatamente. frente mar é imbatível. E como tá a dificuldade hoje para vocês com relação a buscar esse tipo de terreno? Porque querendo ou não, os terrenos, né, também Uhum. são finitos, né?
E a gente está vendo, claro, muitos lançamentos hoje em dia, então cada vez mais a gente tem menos terreno. Como tá essa busca, essa procura por terrenos para vocês? A gente analisa muito terreno, inclusive se vocês tiverem terrenos para indicar pra gente, a gente Uhum. analisa uma média de 300 terrenos por mês. Por mês. Brasil Então já todo, conhece tudo aqui cidades também, né? não, 300 terrenos por mês, mas Brasil todo, em Sim. cidades que têm demanda. Como eu falei, a gente faz tudo com base em dados, né? Então a gente analisa os dados das regiões, vê que regiões está fazendo sentido investir e vamos atrás de terrenos nessas regiões. Então a gente analisa muito terreno Uhum. e realmente terrenos na orla. E quando eu falo orla, é natureza de uma maneira geral. Assim, por exemplo, Urubici não tem praia. Sim. Mas a demanda em Urubici é superior à oferta, então faz sentido construir em Urubici, na Serra Catarinense. Inclusive acabaram Campos estão do entregando agora, Jordão, né? a gente tem 2 em Urubici. Uhum. Campos do Jordão, terra, São Paulo, também Curitiba tem um bom retorno financeiro, Porto Alegre, São Paulo, porque são regiões que têm demanda constante. Por isso, localização, oferta e demanda é custo fixo baixo. O cliente tem que pensar nisso. Uhum. E a gente olha terrenos em todas as regiões aí que fazem sentido, considerando essas características que eu acabei de falar. Tendo demanda, né? Sendo próximo ao mar ou não, mas tendo demanda. Isso. Isso eu posso até dizer de um lançamento de vocês ali na minha cidade natal, Foz do Iguaçu. Aham, foi Então, incrível esse lançamento. ali o que o pessoal mais procura, pela pesquisa de vocês, o que mais chamou a atenção para que vocês fizessem um lançamento lá? Foz do Iguaçu é imbatível, né? A gente tem Uhum. as cataratas, ali tem busca por o turismo de estrangeiro é 70%. Tem Uhum. muita busca lá, tem uma demanda muito alta mesmo. E tem bastante hotel, mas não tem tanto estúdio. E daí a gente pensa aquele cliente que quer ficar no Airbnb, quer ter a flexibilidade de ficar num estúdio com cozinha, que seja moderno, novo. Então foi por isso que a gente decidiu lançar lá. E a gente conseguiu um terreno muito bom. Uhum. Com isso fez com que o valor de venda fosse fosse excelente, né, um valor de venda bem baixo e fazendo com que o ROI, que o retorno financeiro para o cliente, fosse bem alto. Que bacana, que bacana. Já teve, inclusive, algum investidor que já conseguiu revender, já teve retorno nesse No de sentido? Foz, sim, Olha. já tiveram algumas revendas e tem bastante busca. Oh, que bacana, que bacana. Ali a região onde vocês lançaram, eu conheço a região central mesmo. É Uhum. bem próximo da principal, então tem Isso. muito giro. Aham. Mas essa informação me trouxe interessante. Eu não sabia que 70, né, basicamente 70% do pessoal que ia lá era estrangeiro. Aham, tem Ah, muita É Salvador, Rio de Janeiro e busca. Foz, né? Os principais Exatamente, estrangeiros. Salvador, Rio de Janeiro e Foz, E exatamente. Florianópolis está querendo seu lugar ao Florianópolis está sol, né? crescendo muito, uhum. a busca. E perguntando sobre Florianópolis, né? Tem uma questão mais minha pessoal do que acho que do mercado como si, né? O mercado de Balneário Camboriú é bem diferente do mercado daqui. E às vezes a gente acaba realmente se deparando com corretores, clientes que falam, pô, mas em Balneário eu parcelo, sei lá, 420 vezes, né? Que é muito diferente e realmente acaba proporcionando uma condição diferenciada. Vocês já chegaram a ver esse mercado de Balneário Camboriú? Alguma coisa... Iperequê, Itapema, né? Aquela É. região ali, né? Costa Esmeralda. A gente analisa muito terreno ali. Uhum. Inclusive, a gente está negociando um terreno para aquela região, não vou poder dar spoiler, né? Mas o que que acontece? É muita especulação imobiliária, então eles pedem um valor no terreno, daqui a pouco já aumentam o valor desse terreno, já começa com um valor muito alto. Uhum. Sem contar que, desculpa, Não, o plano diretor de Balneário Camboriú não permite fazer o nosso modelo de negócio. Então, Não permite. é não, uma distância só depois, né? é, Não pode estar próximo à praia, né? Tem uma isso, faixa, e né? daí tem metragem mínima, tem obrigatoriedade de vaga de garagem, então isso faz com que o ticket fique muito alto e o ROI fique baixo. E Sim. como eu falei para vocês, a gente analisa o terreno quando tem um mínimo de retorno financeiro que tem que bater aí na casa de 12%, Uhum. senão não faz sentido Só pra o- gente. Só o fato de estar longe da praia também já, né? Ali, Desanima, ali em né? Balneário, daí Sim. a demanda acaba Se eu não me sendo engano, acho que é mais 900 baixa. metros. Se eu não me Eu não engano. lembro Eu sei especificamente do plano que tem diretor. uns estúdios que estão saindo ali em Perequê, mas é muito longe da praia. Aí eles estão optando até para ficar mais próximo ali do Viva Park, né? Do Neymar, todo Uhum. aquele complexo que tá saindo, né? Não sabia que era tão restrito assim. Que no caso daí eles realmente aumentam o ticket, né? Lançam projetos bem maiores. Mas vamos falar aqui sobre hoje. Vamos falar de expectativa e realidade. Qual seria uma expectativa realista de retorno de um lançamento a partir de hoje? A gente está falando, desde que vocês começaram, realmente deu um boom imobiliário também. A gente teve a questão do boom dos estúdios.
E hoje a gente está tendo não só a questão da guerra, como a questão da saturação, ou então boatos de saturação de estúdios também, né? Que isso acontece, o pessoal vem comentando. Se a gente pegar um lançamento de vocês, vamos supor que vocês lançaram hoje, qual que é uma expectativa de retorno para o investidor, tanto em ROI quanto também em questão de rentabilidade, para daqui 4, 5 anos após na entrega do projeto, né? Sendo que vão ter muitos estúdios, né? Eu sei que a gente tem um Sim. déficit, né, de imóveis, mas eles ficam preocupados com isso, né? Aham, Tá saindo um monte de É uma dúvida estúdio e muito lá na comum. frente como que Aham, vai ser, né? aham. exato. Dos nossos estúdios, né, a gente tem 46 empreendimentos lançados, desses 46 a gente já entregou 8, e de todos os que a gente entregou, a gente fez um diagnóstico de retorno financeiro prévio em todos eles. E todos os que a gente Super. entregou superaram o Hum. faturamento que estava estimado anteriormente. Porque o que acontece? Quando eu faço a análise de ROI, antes de entregar o empreendimento, são os dados de hoje. A gente considera os últimos 12 meses para mostrar aquele diagnóstico de faturamento para o cliente. Só que 3 anos depois, o que que acontece? Esse valor, ele tá defasado. Sim, Vai estar o valor mais alto nos 4 anos pós na entrega. Então, exato. hoje a gente está entregando nos empreendimentos que a gente lançou e que trouxe o diagnóstico de faturamento prévio de 3 a 6% a mais do que o diagnóstico que a gente entregou para o cliente no momento do lançamento. Mônica, conta pra mim, qual que é o maior erro de quem compra um imóvel pensando em Airbnb? Comprar muito grande e mal localizado. Tu vai pagar caro e tu não vai conseguir ter retorno. Então, localização e o tamanho, na verdade, é o ticket, né? Menor valor, que consequentemente vai ser o menor tamanho, mas é localização e valor investido, né? Isso, exatamente, é isso que é o ROI. E hoje o que você não compraria? Eu não compraria um apartamento grande mal localizado. Serve também. E Hã, assim, ó, até trazendo lá, ó, eu e os meus sócios, a gente investe muito no mercado imobiliário. E a uhum. gente investe no mercado imobiliário sendo spot ou não sendo spot. Então, eu tenho retrofit, eu tenho apartamento financiado, eu tenho apartamento de Atinge você spot. pessoalmente, né? Sim. Eu, pessoa física, a gente tem uma carteira de investimento entre os sócios Uhum. também, e a gente investe nos todos os sócios investem em pelo menos algum dos spots. Então, assim, a gente lançou em Foz do Iguaçu, algum dos sócios vai ter entrado nesse investimento. Uhum. Então, a gente investe em todos os nossos spots. Às vezes o cliente fala assim: "Ah, mas vocês não investem", ou "Ah, como que", a gente tá ali dentro. Então a gente vai investir naquele projeto também, tá. Então, mas a gente investe no mercado imobiliário de uma maneira geral. E por que que a gente aposta nos nossos spots? Primeiro, porque é uma tese consolidada, a gente já demonstrou com as nossas entregas que a gente traz um retorno financeiro ainda maior do que o previsto, Uhum. né. E além disso é um ecossistema completo. Além de tu trouxe o exemplo de Balneário Camboriú, a gente acabou não discorrendo sobre, né, Uhum. que o cliente fala do financiamento que ele consegue pagar em 420 mil anos. Sim, dá uma entrada de No nosso 5%. caso, o pagamento ocorre ali no prazo, como é uma sociedade de propósito específico, né, uma SPE, o pagamento daquele empreendimento vai ser no curso da obra. E Hum. normalmente é um prazo de 48, 54 meses. Mas é um ticket com valor tão mais baixo do que os estúdios normalmente, do que as incorporadoras normalmente cobram nos valores dos estúdios, que muita gente consegue comprar. Acaba democratizando esse mercado imobiliário de investimento. Uhum. Então eu vou pagar R$ 250 mil no prazo de 54 meses, dando uma entrada de 50 mil, dividido em 3 vezes, mensais de 1.800, R$ 2.000 e reforços semestrais de 10, R$ 12.000. Um Então, atualizador abaixo da inflação, que é o isso, Cube, né? e Uhum. atualizado pelo Cube, eu ia trazer isso também. Super. Imagina, exatamente isso. Então a gente consegue trazer essa democratização do mercado imobiliário. E alguns clientes às vezes falam: "Ai, Mônica, mas eu não vou comprar, porque eu ainda estou pensando em comprar meu apartamento". Uhum. Por quê? Por que que tu não pode primeiro investir, construir patrimônio, usar o retorno financeiro do teu patrimônio para depois financiar o imóvel que tu quer morar? Aí tu vai esperar conseguir juntar, botando em renda fixa, R$ 2 milhões para comprar o teu apartamento de 3 quartos e vai estar esperando o quê? Vai para investir em tijolo, né? Na realidade, tem que ser pensado o contrário. Eu posso ter um patrimônio em imóvel com uma performance boa para depois pensar
em comprar o meu apartamento que eu vou morar para minha vida. Inclusive, eu falo bastante sobre isso no meu Instagram. Depois que eu entrei no cargo de CCO, eu tô trabalhando essa linha educacional, falando com os investidores sobre isso. Todo mundo tem interesse em ter 50 mil reais de renda passiva, né? Quem não quer ter 50 mil reais de renda passiva? Quanto que você precisa investir para ter isso? Quanto que você precisa em patrimônio? Que tipo de imóvel você tem que comprar? Tudo isso eu falo no meu Instagram bastante, @Mônica Medeiros, para quem tiver interesse aí, que estiver nos escutando. A média dos estúdios ali, pegar o caso ali de Jurerê, é em torno de uns 100 mil, mais de 100 mil reais por ano, né? Isso, De faturamento. exatamente, faturamento bruto, né? Aí a gente vai considerar tirar a taxa de administração, taxa de OTA, condomínio e tal, aí acaba ficando um pouco mais baixo aí na faixa de 70 mil. Imagina, um estúdio, né? Baita rendimento. Um estúdio tirando assim. É. Você falou que na época do lançamento foi 300 mil, né? 330. 330. O nosso primeiro Aham, empreendimento, né? olha só. Era 330 já com a decoração. mobília. Já com Agora é mobília. um pouquinho mais alto. Sim. E acho que tinha até unidade mais barata, que eu tenho o folder lá do book, acho que tinha unidade de 230 na época. Então. E você falou dessa estratégia realmente da pessoa iniciar, não, apesar de ela querer um imóvel mais caro, mas ela pode rentabilizar para depois ela usar de alguma forma para ter o retorno. Muitos dos investidores de vocês que visam essa estratégia, esse objetivo, eles acabam utilizando os estúdios como moeda de troca nas negociações? Parte em permuta, dá um estúdio, paga o restante. Sim, Aham. a gente tem alguns clientes que já fizeram isso com os nossos empreendimentos já entregues, né? E até em cessão de cota. Então, tá no curso da obra, coloca um spot, troca, então tem essa possibilidade sim. Que legal. Essa flexibilidade é interessante para o investidor, né? E você, Will? Fala aí para mim, qual spot hoje você investiria? O Jurerê. Jurei Jurerê spot. Spot 3, sem sombra de dúvida, porque é quase pé na areia, né? Sim. Nossa, é muito boa a localização ali. Eu já vendi 2 lojas ali, loft, estúdio. Sábado eu vou lá, já tem 2 clientes lá Isso para tu levar. leva no terreno ali, é Sim, incrível. E eu fiz um Incrível. vídeo lá também, que é eu andando em tempo real, não cortei, andando daqui até a praia, dá 1 minuto. Aham. Eu vou falando e Uhum. tal. Nossa, aquilo ali choveu de gente querendo, né? Não, é muito parecido com a gente tem um empreendimento em Penha, Uhum. que também era assim, muito pertinho, era até menos de 1 minuto quase. Conheço lá, bem bacana. E eu também fiz esse mesmo vídeo, Uhum. andando, falando, ó, tá chegando, deu 40 segundos, assim, chegando até a praia. É isso aí. Mônica, diz pra gente, o mercado de Florianópolis tem espaço muito pouco? Tem, o mercado de Florianópolis tem muita demanda, tá? E aí a gente vai considerar os bairros que mais faturam, que mais alugam, né? Mas Florianópolis tá no radar turístico, de turismo crescente. Então, vale a pena investir aqui muito. A gente teve, né, uma infelicidade esse verão que foi abaixo em função da crise e tal, mas é sazonalidade. Uhum. Verão que vem volta, isso é muito importante falar, né? Verão que vem vai voltar, o outro verão pode superar mais ainda, é sazonalidade, né? Mesmo assim, nos bairros que tem muita demanda, teve um ótimo faturamento. Uhum. E quais são os bairros que tiveram mais demanda dessa vez? Os mesmos. Jurerê, Campeche, Canasvieiras, Jurerê, Campeche, Canasvieiras. Ali, Ponta das Canas também teve uma ótima, muita procura. Ponta das Canas. Ali, Cachoeiro do Bom Jesus também teve muita procura. Foram esses que eu consigo lembrar de cabeça agora, que é o HD aqui eu não consigo lembrar de mas Ponta das esses Canas é estão. pé na areia também, né? A gente tem ali Ponta das Canas, pé na areia. E a gente começou a olhar pra lá porque a gente viu o aumento da demanda. Uhum. A praia é linda. E essa Linda. demanda veio. Pôr do sol mais bonito, gente. Ponta das Canas. Ainda tem unidade pra vender. Tem. Jabazinho. Eu tenho Ponta das Canas. Bacana. Pegou bacana. Mas ali no caso, essa demanda vem mais de brasileiros mesmo ou estrangeiros? De Ponta das Canas e Cachoeira foi bastante de estrangeiro. Estrangeiro. Aham. Argentino, uruguaio. Olha, Uruguai também. Aham. Que os argentinos eles já dominavam Canasvieiras, né? Aham. Agora estão vindo. Mas vai bastante brasileiro estendendo. também, especialmente pelo ticket, né, pelo valor da diária e proximidade da praia, porque em Jurerê a diária acaba sendo mais alta. E Cachoeira, Canas um pouquinho mais baixo, mas não tão mais baixo, Uhum. mas Cachoeira e Ponta das Canas já abaixa um pouco, e isso faz com que bastante gente que quer estar bem pertinho da Uhum. praia venha de outros estados e se hospede nessas regiões. E também a melhoria da infraestrutura local. O Passeio Sapiens
E ali o próprio Muito Sapiens bacana. Park Uhum. trouxe uma visibilidade para o local. Então, tem muita gente de fora que trabalha por ali e que mora por ali também, e daí vem familiar e quer ficar hospedado. Então, a demanda ali está muito boa. E Santinho também, né? Teve um pé na areia Santinho ali. também. Santinho Foi também bem tem um pé na bacana. areia. Santinho também foi boa procura, mas esses bairros que eu citei foram os que mais bombaram. Tem um projeto para vir agora da prefeitura, que seria o projeto Floripa Centro, né? Que daí, no caso, vão fazer uma revitalização, Aham, agora a área sim, verde, eu fica fiz um muito post bacana. sobre isso, falando sobre Aham. como vai ficar a beira-mar. Nossa, Vai ficar incrível. muito bonito. Fora também a questão da marina da beira-mar, né? Aham. Como é que vocês têm visto, bom, o centro, vocês tiveram um lançamento no centro recentemente? Não, no Aham. centro não. No centro a gente tem um retrofit, né, na verdade os sócios entraram ali, todos nós compramos unidades, outros clientes nossos parceiros compraram. É Uhum. no prédio do Valerim, ali na Felipe Schmidt, a gente faz a Sim. administração Uhum. de 20, 20 e poucas unidades ali, e tem um bom faturamento, excelente faturamento. Eu comprei, fiz o retrofit, agora revendi por mais do que o dobro que eu comprei, falei sobre isso no meu Instagram também. E ali é muito bom, a gente tá procurando terreno no centro, quem tiver terreno para Uhum. indicar, entre em contato ali, www.cisone, ou Não, passa não, pro com o Will, Will ou aqui. passa O Will pro tem Will. aqui. O Will e o Lau, né? Escolhem qual dos dois. Passa aqui, mas a gente tá Aham, interessado em que terreno legal. no centro, porque tem um bom faturamento sim, Sim, tá? que bacana, que bacana. Então vocês não atuam muito atualmente no centro por Sim, a gente falta. atua no Não, mas eu centro. digo de Ah, lançamento. não, a Perdão. gente Sim. não tem lançamento no centro, mas a Uhum. gente tem franquia no centro. Hoje, como que a gente Mas com relação a consegue? lançamento no centro, acho que foi essa que tu. Sim, sim, Lançamento no sim. centro a gente não tem. A Aham. gente não tem um lançamento, porque a gente ainda não achou um terreno que fizesse sentido Mas tem para lançar interesse, lá, né? mas a gente tem interesse. Mas a gente tem operação no centro. A gente tem Uhum. mais de uma franquia no centro, acredito que agora são duas, eram três e agora são duas, por causa do número de imóveis que a gente tem em gestão ali. A Cisone consegue ser a gente é a maior gestora de locação por temporada do Brasil, temos 3.000 imóveis ativos E na nossa vocês estão bem à plataforma. frente do segundo lugar, né? Isso, a gente está bem à frente do segundo lugar. E a gente consegue ser, além de a maior gestora de locação por temporada do Brasil, ser a única que tem o selo de super host. Como que a gente consegue, mesmo com esse número de imóveis, ser super host? Porque a gente trabalha no modelo de franquias, que permite que a gente aumente a nossa operação com uma boa operação presencial. Então, todos os imóveis em gestão na Cisone são operados por algum franqueado ali na ponta. Uhum. Por exemplo, o Will vai precisar de uma toalha a mais. Ele vai falar ali com o franqueado Lau e vai dizer: olha, eu tô precisando de outra toalha. Aí ele vai levar, vai te atender, porque tem muito esse problema, né? Você vai ficar no Airbnb, Uhum. aí você tem algum problema e o robô te atende, Sim. tu tá sem senha da internet, só consegue a senha da internet 24 horas depois, acaba com a tua experiência. Então a gente preza muito pela experiência e pelo bom atendimento do hóspede. E como é que vocês, no caso, fazem o filtro desse parceiro franqueado? Tem alguns requisitos específicos? Aham. Tem sim. A Maneiro. gente tem um time de vendas, um time comercial de franquias. Uhum. Aí a gente faz o fit cultural com esse franqueado, faz o treinamento de franquia, tem um treinamento bem longo. É uma franquia igual a franquia da Subway. Subway não vai vender coxinha. O É. franqueado da Cisone vai passar por todos os pré-requisitos, vai ter que estar uniformizado, vai ter que usar a nossa plataforma. Mônica, o que vai diferenciar nos próximos projetos no futuro? Quais são as tendências de mercado? Olha, as tendências de mercado hoje são imóveis mais enxutos para diminuir esse custo, né? E facilitar a manutenção, áreas instagramáveis, boas localizações. Isso pensando em imóveis para retorno financeiro. A nossa empresa só trabalha com imóveis pensando em retorno financeiro. Então, se tu vai me falar do mercado imobiliário de uma maneira geral, vai ser mais difícil de eu te responder, mas pensando no retorno financeiro especificamente, esses são os diferenciais. Então, olhar aquele empreendimento mais moderno, que presta atenção no hóspede, né? Presta Uhum. atenção naquele cliente final. Porque dentro do cenário, do contexto imobiliário de retorno financeiro, eu tenho o proprietário, que é o investidor ou não, né? E eu tenho o hóspede na outra ponta. Então, eu tenho que pensar nos dois. Eu tenho que pensar em diminuir o custo para aquele proprietário e, mesmo assim, ter uma experiência incrível para aquele hóspede. É isso. E me diz quem que vai ganhar dinheiro no mercado imobiliário daqui a 5 e 10 anos? Quem investir agora? Muito bom. Se alguém quer começar hoje, Aproveita né? que a Selic baixou. Tá baixando já, Já tá baixando. 0,25 hoje. A tendência é baixar, né? Vai Se baixar. Deus quiser. Vai baixar mais. Os especialistas dizem que até final do ano vai chegar a 11%, mas daí, agora guerra, né, e provavelmente essa
essa greve dos caminhoneiros, eu começou acho que hoje. vai dar uma puxada no freio dessa redução brusca. Porque os especialistas otimistas dizem que pode chegar até 9%, seria incrível. Mas eu não acho que vai baixar tanto, eu acho que vai chegar ali 12, 11. Já tá bom pro primeiro ano, né? Horror, com certeza. Tá há 2 anos sem Sim. baixar. Mônica, qual que é a dica que você dá para alguém que está começando hoje no mercado imobiliário? Para quem está começando hoje no mercado imobiliário, a minha dica é: comece a olhar mesmo para os imóveis que faz sentido. Não pensa só em comprar o teu imóvel para moradia. Pense em comprar um imóvel para retorno financeiro. Se você já tiver o dinheiro pro seu imóvel para moradia e quer investir no imóvel para moradia, tudo bem, né? Principalmente os millennials dão muita importância para ter o apartamento da vida. Mas a dica que eu daria, foi como eu comecei a investir no mercado imobiliário, foi antes de ter o meu apartamento, começar a comprar estúdios. Então, eu comecei comprando estúdios e os estúdios me trouxeram retorno para eu poder hoje ter uma casa no Cacupé. Então, se você começou a investir agora, comece a olhar por imóveis bem localizados, com ticket mais baixo e depois com retorno financeiro desses imóveis, que você pagou menos do que a sua casa da vida, você consegue revender um desses imóveis, dar de entrada na sua casa e daí financiar e pagar o financiamento com o retorno financeiro dos outros imóveis que você tem. Então a dica é essa: não espere para começar a investir. Tá? Porque sempre tem aquele dizer, né? Se eu tivesse começado antes, por que que eu não comprei? Por que que eu não tinha dinheiro em 2007? Que daí dava de comprar em Jurerê tão barato. Gente, a hora é agora. Então comece a investir agora, comece a diversificar a carteira. Quem tá sempre ali, porque eu invisto em ação, porque eu coloco na XP, diversifica. Investe em um estúdio, vê o retorno desse estúdio. É a solidez do tijolo. Quem compra, terra não erra, né? Mais Olha, legal mais esse ditado, hein? É isso Quem um aí. compra terra não ditado. erra. Mônica, Terra, imóvel, tijolo, tudo, né? é, Que ganha na rentabilidade e na Ganha valorização, na né? rentabilidade e na valorização, perfeitamente, é isso aí. que legal. Mônica, muito obrigado aí por ter aceitado nosso convite, ter vindo Imagina, participar com a gente. Foi imagina. muito gratificante também, realmente nos trouxe aí muita informação. Obrigada pelo Uhum. convite, gente, adorei. Muito legal o bate-papo. Nós que agradecemos, acho que foi bem, trouxe bastante informação, um conteúdo bem denso, foi rápido, mas foi denso, né? Acho que é importante para a gente. A nossa ideia é trazer clareza para o mercado imobiliário, porque tem muitas interferências ali no meio, muitas dúvidas, e a gente quer trazer com esse podcast clareza. Clareza para quem quer investir com segurança. Você que quer entender um pouco mais do mercado imobiliário, estar ciente realmente dos bastidores, a gente vai estar sempre trazendo aí novidade e um convidado que possa te agregar e realmente te trazer mais informações aí. Valeu, gente. Obrigado.